Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, amém? Antes de mais nada, quero fazer um exercício com vocês. Diz que é falta de educação a gente perguntar a idade das pessoas, quantos anos você tem. Então eu vou fazer algo aqui, mas que ninguém vai ficar constrangido. Eu gostaria de saber quantos anos você tem. Eu vou contar 1, 2, 3, e aí cada um vai falar quantos anos você tem em voz alta, tá bom? Todos nós. Eu vou falar 1, 2, 3. E aí você vai falar quantos anos você tem. Eu quero ver se eu consigo escutar aí quantos anos cada um tem. Vamos ver? 1, 2, 3. Não, eu não consegui, mas quase. Eu vou mais uma vez só, acho que eu vou conseguir escutar. Vamos lá? Quantos anos você tem? 1, 2, 3. Nossa, parece que escutei 300 e pouco. Misericórdia. Queridos, eu não consegui escutar quantos anos cada um de vocês tem. Mas eu acho que você se equivocou. Sabe por quê? Tudo que eu tenho está sobre o meu domínio. Eu tenho uma Bíblia, ela está aqui. E eu posso usar essa Bíblia, posso rasgar páginas, posso ler. Quando eu pergunto quantos anos você tem, talvez você tenha dito quantos anos você teve até hoje. Concorda? Porque o que você já teve, você não tem. Isso já acabou, já passou. Quando eu pergunto quantos anos você tem, é quantos anos você tem à sua disposição para viver e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aí muda, né? Aí muda. Quantos anos você tem? Pastor, eu não sei. 1 ano? 6 meses? 10 anos? 30? 50 anos? Josarte já teve 75. Quantos anos você tem? Mas a verdade é que nós precisamos pensar em quantos anos nós temos para servir ao Senhor. E não quantos anos nós já tivemos na nossa vida para desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu. Jesus, nos seus ministérios que ele exerceu aqui na terra, ele sempre teve esse sentido de urgência. E por muitas vezes ele disse, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não podemos ficar parados. Não podemos deixar a vida nos levar. O tempo é muito escasso. Quanto tempo você tem? Eu não sei, mas pode ser apenas um dia. E eu preciso fazer alguma coisa nesse um dia. Quando nós pensamos que o Senhor nos deu o tempo para que nós pudéssemos servi-lo e servir bem. E nós ficamos inquietos até, ansiosos até, porque a gente tem muito o que fazer nesta vida. E hoje o Senhor quer falar para nós alguma coisa a respeito disso. De como nós temos servido ao Senhor, de como nós temos investido no nosso tempo no dia a dia, e o que Deus ainda quer que nós façamos, talvez em 1 ano, 10 anos, não sei, mas o que nós podemos fazer. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre missões urbanas, a partir das experiências vividas pela Missão Vida. Muito se fala em missões transculturais, missão além-mar, missões longe. Quando você fala em missões, você já pensa alguma coisa longe, lá no meio dos índios, lá na África, lá em outros países, na janela 1040, né? Longe. Mas muitas vezes nós esquecemos que missões começa do lado da nossa casa. Às vezes até dentro da nossa própria casa. É um campo missionário. As nossas famílias, nossos vizinhos, colegas de trabalho. Mocidade para Cristo é missões urbanas. É jovens que estão hoje do nosso lado, clamando por socorro, misericórdia, mas a gente não consegue ter sensibilidade para ouvir o pedido de socorro que eles têm feito. E é isso que nós viemos compartilhar, então, com os irmãos. A Missão Vida é o primeiro
e o maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Nós estamos aqui representando a Missão Vida, eu, Josarte e o Edmar. Josarte está aqui na frente, esse jovem, fica em pé, Josarte, 75 anos. Pintou aquele quadro ali bonito, e já eu vou contar o testemunho, vou compartilhar com vocês um pouquinho da história do Josarte. O Edmar, eu acho que ele está lá fora. O Edmar está aqui dentro? Não, né? É um rapaz que está lá fora, ele está na Missão Vida há 6 anos, passou pelo processo, pelo programa de recuperação completo, e ele decidiu fazer o Instituto Bíblico, porque ele queria também abençoar outras vidas, é um excelente motorista, já era antes de ir para a missão, e hoje ele é um motorista de confiança do nosso presidente, então quando a gente viaja, ele também vai nas viagens para poder dirigir o veículo da missão. O Josarte tem só 26 anos de Missão Vida. Foi quando Deus o restaurou, mas eu não vou falar mais, porque já eu compartilho com vocês. Então, a missão é o primeiro e o maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Como começou a missão? A missão surgiu não de uma igreja, mas de um menino, um adolescente, de 13 anos de idade. Adolescente mesmo. Com 13 anos de idade, ele começou a trabalhar, isso já fazem 30, 40 anos atrás. Naquele tempo, meninos de 13 anos trabalhavam também, hoje não está podendo mais, mas já trabalhava. E ele, trabalhando em Anápolis, todos os dias, quando ele ia para o seu local de trabalho, ele passava na mesma rua, na mesma calçada, e embaixo de algumas marquises estavam homens deitados no chão. Ele tinha que desviar daqueles homens, às vezes, e aquela cena se repetindo todos os dias, começou a incomodar aquele jovenzinho chamado Wildo. Ele tentou conversar com um homem, com outro, por que você está aqui, cadê a sua família, por que você não trabalha? Eu com 13 anos já estou trabalhando e você fica aí só deitado. Eles não respondiam, mas um homem chamado João começou a responder aquelas perguntas curiosas daquele adolescente. E ele se tornou amigo do seu João. E todos os dias, quando o Wildo ia para o trabalho, ele fazia questão de parar numa padaria, comprava pão com manteiga, café com leite, deixava ali para o seu amigo João, conversava um pouquinho com ele e ia para o trabalho. Mas ele não imaginava o que estava acontecendo no mundo espiritual. Aquela amizade foi crescendo, ele levou o cobertor, o sapato, outras coisas para aquele seu amigo. Depois de quase 9 meses, ele chegou um dia de manhã e chamou: seu João, acorda, seu João, olha o seu café. Estava lá com o café da manhã para o seu João. E o seu João não respondeu. E ele então insistiu: seu João, levanta, olha o café. E o seu João não atendeu. E ele então abaixou e tocou o corpo do seu João e mexeu com ele. E aquele corpo não respondeu também ao toque dele. Uma noite muito fria, ali na cidade de Anápolis, aquele homem veio a falecer. E aquele acontecimento foi um baque muito grande na vida do Wildo. E ele não se conformava daquele homem ter falecido. E ele então começou a orar e falar: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Esse homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele é importante para o Senhor. O Senhor tem poder, o Senhor criou todas as coisas, não tem nada difícil para o Senhor. Por que o Senhor deixou esse homem morrer? E esses outros que estão aqui, que ficam aqui, que passam a noite no frio, por que o Senhor não faz alguma coisa? Onde o Senhor está? E clamando, e questionando, e meio que brigando com Deus. Ele então foi ministrado pelo Espírito Santo. E Deus falou para ele: Wildo, você não está entendendo. Eu amo demais essas pessoas, são criaturas minhas. São pessoas demais de preciosas para mim. Você está aí não porque você quer, mas você é a expressão do meu amor para com essas pessoas, de como eu me preocupo com essas pessoas. Você está achando que você está fazendo alguma coisa, você não está fazendo nada, sou eu que estou fazendo, e eu estou usando a sua vida. E ele então começou a entender que Deus estava chamando ele para alguma coisa diferente. E ele decidiu usar todo o dinheiro que ele ganhava,
trabalhando na sua adolescência e na sua juventude, 100% dos seus recursos totalmente para abençoar aquelas vidas. Ele começou alugando algumas pensões na cidade de Anápolis. Então ele tirava aqueles homens das ruas, levava para as pensões, pagava a mensalidade, eles ficavam lá dormindo, tomando café da manhã. Ele começou a visitar aqueles homens, levar roupa, sopa, falar para eles que Deus ia mudar a vida deles. E o sonho dele era ter uma casa, não simplesmente para acolher aqueles homens, tirar dos frios, do relento, mas para que eles pudessem mudar a história da vida deles. E ele foi passando os anos, aos 18 anos, ele estava guardando um dinheiro para comprar o seu primeiro carro quando ele tirasse a sua habilitação. E as pessoas de Anápolis conheciam ele, era o louco, o amigo dos mendigos. E ele, então, ganhou um terreno de uma igreja evangélica. Ele queria tanto uma casa, e ele ganhou um terreno desta igreja e falou: Wildo, nós estamos doando um terreno para você construir a sua sonhada casa para a recuperação dos homens de rua. E ele, então, orou e falou: Deus, eu tenho terreno agora, mas como que eu vou construir essa casa? E Deus o fez lembrar que ele tinha um dinheiro guardado, que era mais ou menos o valor de um carro novo. E ele então foi aos seus amigos mendigos e disse assim para eles: olha, se vocês me ajudarem, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, eu vou contratar um pedreiro, eu vou comprar materiais, vou pedir doações também, mas vocês precisam de me ajudar, nós vamos construir uma casa para vocês morarem. E os mendigos toparam. Então ele fez isso, contratou o pedreiro, os mendigos se tornaram serventes do pedreiro, eles tiveram que trabalhar já desde o início, começaram a trabalhar, ele comprou materiais, ganhou doações. Em 1983, há 34 anos atrás, foi inaugurada então esta casa, primeiro centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Na época eram 12 leitos, 12 camas. E hoje a gente conta para a glória de Deus. A Missão Vida tem mais de 700 leitos. Hoje a Missão Vida já está presente nas 5 regiões do país, com núcleos em 8 estados diferentes. E uma notícia tão boa, né, para esta igreja, para este povo daqui. A Missão Vida não tem núcleo no estado de São Paulo. Mas em uma das nossas viagens, no final do ano passado, a Marília, naquela região, Garça, um casal da igreja de Garça, ouvindo o trabalho da Missão Vida, resolveu se levantar e falar: nós queremos doar um terreno para a Missão Vida aqui em Garça. Terreno de quase 30 mil metros quadrados. E eles fizeram isso. E agora, nesse mês, está indo uma equipe da missão para construir o núcleo de São Paulo, porque nós não tínhamos núcleo aqui em São Paulo, não temos ainda, mas agora já temos um terreno e vamos construir o núcleo de Garça. E vocês certamente terão, então, um ponto de referência mais próximo para enviar pessoas que estão à margem da sociedade para serem recuperados. Tudo isso para a glória de Deus. A Missão Vida é uma entidade filantrópica, não cobra nada, absolutamente nada das pessoas que são acolhidas. É uma entidade evangélica interdenominacional. Ela não começou de uma igreja, foi da experiência de uma pessoa. Hoje ele é pastor presbiteriano, ele é membro, né, missionário da Igreja Presbiteriana de Brasília. Reverendo Wildo é o nosso presidente, fundador. Ele tem a minha idade, 55 anos. Eu também congrego na Igreja Presbiteriana do Setor Sul, então eu estou me sentindo em casa, né? Mas a minha dedicação ministerial é de tempo integral à obra missionária na Missão Vida. Nós vamos ver um vídeo, é um vídeo que mostra um pouquinho da missão. Depois do vídeo, se tiver aí alguns 2 curiosos, eu vou poder responder 2 perguntas, não mais do que isso por causa do tempo. Mas lá fora eu posso responder quantas perguntas vocês quiserem no final do nosso trabalho, tá bom? Podemos ver o vídeo? Muitos se recusam e recuam frente à chance de oferecer as mãos a um irmão caído. Mas alguns dão um passo em frente, pois acreditam na redenção,
por saberem que de um simples ato de confiança nasce uma segunda chance. Esta é a Missão Vida, um passo à frente. Wildo dos Anjos, em 1983, viu na prática o valor da palavra por meio do evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis. Frente às situações capazes de questionar a veracidade do amor de muitos, enfrentou sozinho noites vazias, mas sempre apoiado em sua fé. Atualmente, o projeto que distribui esperança está presente nas 5 regiões do Brasil, com núcleos em Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Paraíba e Distrito Federal. São quase 700 leitos que representam abrigo aos desamparados. Seguindo as origens, a distribuição de alimentos nas madrugadas é feita por voluntários 3 vezes por semana. A força do contato humano e respeito pelo próximo são capazes de fazer com que vários deixem as ruas e os vícios, sendo acolhidos em uma das unidades. O programa é realizado em 3 fases: triagem, recuperação e reintegração. O Centro de Triagem em Anápolis oferece 40 vagas e se dedica ao primeiro atendimento. Aqueles que querem continuar com o tratamento são transferidos ao Centro de Recuperação em Cocalzinho, Goiás, o maior núcleo da Missão Vida, disponibilizando 240 leitos. Lá, a rotina envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, lazer e terapias ocupacionais. A Missão Vida de Brasília iniciou as atividades em 1993 e atende 48 ex-mendigos. Governador Valadares e Uberlândia, Minas Gerais, oferecem juntos 102 leitos. Os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais variadas. Com a conclusão do núcleo em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, serão disponibilizados 60 leitos dedicados aos mendigos da região fluminense. No Nordeste, desde 2010, a Missão Vida atua através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia, que atende a 60 internos. Em 2016, iniciaram-se as atividades no estado da Paraíba. As construções estão em andamento. A oferta da devida ajuda àqueles vindos das ruas também está presente no sul do país. No Paraná, são 80 vagas em Londrina e Rolândia. A região da Grande Manaus, Amazonas, tem seu centro de recuperação e reintegração, que, quando concluído, acolherá 60 internos. Terminado o programa de recuperação, muitos demonstram insegurança para voltar ao convívio social, devido às incertezas sobre o futuro. Neste contexto, insere-se o Centro de Reintegração de Anápolis, Goiás, com seus 46 leitos. Para atuar também no aspecto preventivo, a Missão Vida fundou o Centro Educacional Vida. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos são assistidos no contraturno escolar. Aulas de reforço, música, inglês e esporte são algumas das atividades desenvolvidas. O Centro Educacional Vida oferece também a jovens e adultos cursos de formação em diversas áreas. Já o Instituto Bíblico Palavra e Vida tem como objetivo a formação de obreiros, missionários e pastores. Os atendimentos médico, psicológico, odontológico e de enfermagem são oferecidos na Clínica Vida, não só aos homens em recuperação, mas também às crianças do centro educacional, aos missionários, obreiros e à comunidade carente. O Centro de Oração em Anápolis tem intercessores com dedicação integral ao ministério. A unidade de Cocalzinho, além do Centro de Recuperação, possui o Memorial da Fé, um pequeno museu que conta, por meio de biografias e objetos pessoais, a trajetória de pessoas que ajudaram a escrever a história do Evangelho no país. A Vila dos Pastores Aposentados é parte integrante do núcleo em Cocalzinho. São lares com infraestrutura adequada para que pastores que concluíram seus ministérios e não tiveram condições de adquirir a casa própria possam residir e, com suas habilidades e possibilidades,
colaborar com o trabalho desenvolvido pela Missão Vida. O escritório administrativo em Anápolis é comandado pelo presidente reverendo Wildo dos Anjos e conta com uma equipe de colaboradores que dá o suporte organizacional e financeiro às unidades em todo o país. Às vezes me pego pensando porque certas pessoas pensam ser melhor do que outras. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa situação cultural, financeira, todos temos o mesmo valor. Ninguém vive nas ruas como mendigo por simples opção. Circunstâncias, problemas levam o ser humano a atitudes extremas. E uma delas é deixar casa, família, para uma situação completamente de abandono e solidão. É certo que fazemos escolhas, mas nem tudo acontece exatamente como gostaríamos. Após questionar a forma como Deus comanda a humanidade, um filme que eu gosto muito, O Todo-Poderoso, o homem resolve assumir o lugar de Deus e tomar as decisões que ele entendia que eram as decisões corretas. Ele não analisa caso a caso, ele simplesmente diz sim para todos os pedidos. E acontece um caos no planeta por causa das decisões desse homem. Outro aspecto interessante do filme é que sempre há a presença de um mendigo. E no final, esse mendigo se transforma em Deus. É uma cena linda. Há muitos mendigos andando por aí. Gente feita à imagem e semelhança de Deus. Gente que sofre, gente que padece, gente que já experimentou todo tipo de perdas, gente que não conseguiu caminhar sozinho, não conseguiu enfrentar as adversidades da vida, gente que estava ou ainda está no fundo do poço. E nós, apesar das nossas imperfeições, Deus, apesar de nós, pode fazer de cada um instrumento para mudar a história dessas pessoas. Uma das formas de exercitar a sua solidariedade é se tornando um colaborador, um mantenedor da Missão Vida. Você tem em suas mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará uma das mãos que gira essa engrenagem preparada para restaurar vidas. Preencha todos os campos corretamente, inclusive o número do CPF. Escolha o valor da sua doação mensal a partir de R$15. Assinale a forma de efetuar sua contribuição, boleto bancário ou cartão de crédito. Se optar pelo cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com os dados do seu cartão. Não se preocupe, seus dados serão armazenados de forma criteriosa e manuseados apenas pela pessoa responsável pelo setor. Se você decidir ser mantenedor da Missão Vida e fizer hoje mesmo sua primeira doação a partir de R$20, receberá um kit com um livro, um CD e um adesivo. Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas. Deus não tem outra cabeça que não seja a nossa. Deus não tem outros pés que não sejam os nossos. Deus faz, sim, mas Ele usa pessoas como eu e você. Ajude-nos a continuar ajudando os pobres de Deus. Obrigado aí aos irmãos que nos apoiaram aí. Esse é um vídeo, é um dos vídeos, nós temos vários vídeos, né, e muitas histórias, muitos milagres para serem contados. Talvez num seminário de missões urbanas a gente pudesse
falar detalhadamente sobre cada uma das fases, triagem, recuperação, reintegração, sobre essa forma da sopa, sabão e salvação, ministérios internos da missão, mas como a gente não tem esse tempo, eu posso responder aqui 2 perguntas de alguém, qualquer pergunta, a mais simples, a mais complexa. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Pastor. Como a pessoa pode se envolver com vocês além da contribuição? Existem 3 formas de fazer missões. Quais são? Indo, orando e contribuindo. Irmã missionária? É sim, serva de Deus, é missionária. Indo, orando e contribuindo. Como se faz missão indo? É a gente pegando e colocando a mão na massa, né? Então, eu até compartilhei, eu acho que um pouquinho com o pastor Ricardo, e vou falar aqui também bem rapidinho. A forma de ir é você se colocar à disposição de Deus para poder ir aonde os povos não foram alcançados. E eu volto a dizer, povos não alcançados pode ser aqui do lado da minha casa. Não é só coisas distantes, não. A rua, nós ontem saímos para ir a Limeira e passamos ali perto da Avenida Norte-Sul de Campinas, que a gente não é daqui, somos lá de Goiás, e nós vimos pelo menos umas 5.000 pessoas num lugarzinho extremamente pequeno, todo mundo se batendo ali, parecendo bonequinhos, e eu fiquei imaginando, deve ser alguma coisa pré-carnavalesca, alguma coisa aí que já está se preparando para o carnaval. Quantas pessoas ali estão precisando ouvir do Senhor? E é do nosso lado. Então, você faz missões indo. A Missão Vida te ajuda nisso. Se tiver alguém aqui nesta manhã que tenha 18 anos, você pode ser solteiro, pode ser casado, pode inclusive ter filhos, família. A Missão Vida oferece para você, de forma totalmente gratuita, a possibilidade de ficar conosco lá em Anápolis, Cocalzinho, durante 1 ano, 12 meses. Nós oferecemos residência para você, toda a alimentação. Nós oferecemos o Instituto Bíblico com aulas todos os dias à noite para a formação de obreiros e missionários. Você vai interagir com todo o processo de como é feito o trabalho nas fases de triagem, recuperação, reintegração. Vai envolver com o escritório administrativo, com a nossa escola vida. E no final de 1 ano, você volta para a sua igreja e vai aplicar dentro do seu contexto local, regional, da sua cidade, todo o conhecimento adquirido em missões com uma instituição séria, íntegra e que é uma referência no nosso país. Se não bastasse isso, você ainda vai ganhar uma ajudinha de custo. Eu não conheço nenhuma missão no Brasil que faça isso. Meus filhos fizeram Jocum, que é uma excelente instituição, eu apoio e eu indico, mas todo mês eu tinha que pagar ali R$1.000, R$1.200, R$1.500. Na Missão Vida, você pode ir, você não vai precisar levar nada, nem pagar nada. É uma forma de ir para poder aprender um pouco sobre missões. Orando, nós temos um boletim de oração que nós enviamos às pessoas que querem orar pela missão. Talvez você não tenha condições de contribuir, mas você quer ser um fiel intercessor pelo trabalho da missão, pelos que estão sendo acolhidos, pelos núcleos no país, pelos obreiros que nós precisamos e pelas igrejas que nos apoiam. Então, você vai receber na sua casa, você vai preencher essa ficha aí, tem um cantinho lá da ficha que diz, eu quero orar pela missão. Você faça um X, todos os meses você vai receber um boletim informativo de oração com orações diárias, para todos os dias você estar colocando a Missão Vida no altar do Senhor. Isso é ser missionário. E a forma de contribuição, que você pode contribuir a partir de R$15 por mês. A Missão Vida é uma instituição filantrópica, então a gente não cobra nada das pessoas que são acolhidas. Nós não temos verbas do governo federal, estadual, nem municipal. E nós temos um custo médio de um salário mínimo por pessoa, com as despesas. Se nós tivermos 700 pessoas lá na Missão Vida, nós vamos precisar de 700 salários mínimos todo mês. E dá, se você multiplicar aí pelo salário mínimo, você sabe que vai dar uma quantia bem alta. Quem tem mantido essa obra? É Deus
que usa pessoas e igrejas que amam gente, que vê o trabalho sério que é feito e contribuem mensalmente com o valor de R$15. Que eu tenho certeza ninguém vai ficar pobre por causa... Muito pelo contrário, Deus vai abençoar e vai multiplicar os celeiros porque você tem ofertado para a obra do Senhor. Então, hoje à noite, você tem a oportunidade, no final, de preencher a sua ficha e se tornar missionário da Missão Vida. Amém? Mais uma pergunta? Irmã? Essa é a primeira pergunta que se faz. Você ia fazer essa também? Só homens, que discriminação, né? Poxa. E tem mais mulher do que homem na sociedade, né? Não é nenhuma discriminação. Nós sabemos, o reverendo Wildo entende muito bem a importância da mulher. Um fato que a gente cita pelas estatísticas é de que há mais homens nas ruas do que as mulheres. As mulheres não ficam muito expostas, elas ficam mais escondidas, e o trabalho delas muitas vezes é mesmo de prostituição, onde elas vendem os seus corpos, e isso não fica tão exposto como os homens ficam. Mas tem mais homem do que mulher nas ruas, vivendo da mendicância. O fato, já dou a palavra para a senhora vai ter o privilégio de eu poder deixar falar, viu? O fato de termos só homens é porque o reverendo Wildo começou sozinho esse trabalho com homens. Então, a identificação inicial já foi com homens. E ele é muito exigente, muito criterioso. Deus colocou no coração dele o desejo de fazer algo de excelência. Só para vocês terem uma ideia, os quartos dos homens que são acolhidos são 4 homens em cada quarto. Todos os quartos têm banheiro dentro, são suítes, e todos eles com ar-condicionado. É lugar que nós, pastores e líderes, quando tem congresso de pastores, nós ficamos hospedados, nas mesmas camas, nos mesmos quartos. Eles lá têm área de lazer com sauna, com jacuzzi, o furô, com quadro de esporte. Nos momentos de lazer, não é que eles ficam todo o tempo, eles têm regras, horário para levantar, horário para devocional, horário para almoçar, horário para os cultos, horário das terapias, e eles precisam aprender a lidar com essa questão de disciplina, mas tem os momentos também de lazer, e é um lugar extremamente agradável. E ele entende que se nós fôssemos também acolher as mulheres, nós precisaríamos de um outro tipo de estrutura. Às vezes a mulher chega gestante, às vezes ela chega com criança, e nós teríamos que acolher as crianças. Se nós fôssemos acolher as crianças, nós precisaríamos de entrar dentro da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é bem exigente. Teríamos que ter uma outra estrutura. As mulheres precisariam de médicos mais especialistas, né, que elas merecem e precisam. Então, a Missão Vida não teria, talvez, a excelência que ela tem hoje, atendendo só os homens. O que a gente faz? As mulheres chegam, alguém pergunta, a gente tem várias casas de recuperação, clínicas de reabilitação, que atende o público feminino, a gente fala dos nomes, dos telefones, e nós estamos orando para que Deus levante pessoas também para cuidar das mulheres, porque há muita mulher pedindo socorro. Tá bom? Irmã, e agora, né? Pois não. A senhora quer ir conosco para a missão? Emília. Amém. Que bênção. Todo ano eu levo 2, 3 índios para a base lá em Pimenta Coelho para voltar um curso técnico de pastor. Aí eu entrego aquela aldeia para eles, depois do treinamento, e eu vou abrir outra aldeia. Oh, Deus, glória a Deus. O que está mais difícil do meu trabalho é conseguir padrinhos mantenedores para esses índios, para me levar. Como que o pastor pode me orientar como eu poderia fazer para arrecadar R$300 por mês para pagar a estadia de um índio? Irmã, fala com o conselho da comunidade presbiteriana de Vinhedo, aos cuidados do reverendo Ricardo Costa, ou com o pastor Pedro, o reverendo Pedro. Ali sai coisa boa, viu? Brincadeira à parte. Amém, né? Recebe? Amém, ué. Mas brincadeira à parte, esse é o nosso grande desafio.
porque as pessoas sabem das necessidades, mas elas não valorizam. Vou contar para vocês uma experiência, e aqui já está no tempo da nossa pregação, fiquem tranquilos que eu não vou extrapolar o tempo dado, não. Alguém ligou para a Missão Vida e disse assim, olha, eu estou com um mendigo aqui, ele quer ir para a Missão Vida, vocês podem vir buscar? E nós, então, respondemos ao telefone, olha, nós não temos uma estrutura logística de carro, de pessoas, motoristas, a qualquer momento para sair e buscar pessoas. Nós não conseguimos fazer isso. Faça o seguinte, pega esse homem, coloca no seu carro agora, traga aqui para o nosso núcleo, e nós vamos acolher, não precisa trazer dinheiro, não precisa trazer roupa, não precisa trazer nada, do jeito que ele chegar aqui, e aí o resto nós vamos cuidar dele. Mas faça isso, traga agora. Se ele quer vir, então traga agora. E aí do outro lado a pessoa disse assim, queridos, vocês não têm noção do estado que está esse homem aqui. Pelo que eu entendo, esse homem aqui não toma banho já há uns 3 meses. É insuportável o cheiro dele, o estado dele. Se eu colocar ele no meu carro, esse cheiro não vai sair tão cedo. E não levou. E não levou. Ou seja, eu quero a bênção para essa pessoa. Eu quero que esse daqui seja liberto, seja salvo, seja transformado. Mas desde que isso não me faça sair da minha zona de conforto. Desde que isso não mude os meus hábitos. A minha vida, a minha rotina diária. Tem muito crente, irmã, que quer ver a obra acontecendo, mas não quer pôr a mão no bolso. Eu costumo dizer, e nós dissemos, que dinheiro é uma questão estritamente espiritual. Falar de dízimo é a coisa mais prazerosa que tem. Falar de ofertas missionárias é uma coisa linda, porque isso é bíblico, é de Deus. Deus nos deu para nós usarmos em favor do seu reino. Mas muitas pessoas realmente não pensam assim. Então nós temos que orar para que Deus desperte as pessoas para poder se juntar a nós. Amém? Que Deus dê graça, que continue, viu? E querendo estar conosco lá uma semana para conhecer, levar um pouco da sua experiência, vai ser muito bem acolhida também lá. Viu? Em nome de Jesus. Pastor Ricardo já tem casa própria, pastor? Aí, se o conselho quiser, vocês viram ali a Vila dos Pastores Aposentados, né? Ele está novinho ainda, mas ele vai chegar lá. A Missão Vida construiu e está construindo várias casas seguidas, num lugar lá no centro que a gente chama Vila dos Pastores Aposentados. Essas casas têm custo, e o reverendo Hildo levantou ofertas específicas para a construção dessas casas. Então, elas não saem do valor que nós recebemos para a manutenção da obra, não. E ele, então, abriu assim, as igrejas que quiserem fazer uma oferta especial de R$10.000, para que a gente faça o acabamento das casas, essa igreja vai ter o direito de indicar qual pastor que vai morar lá. Então, por exemplo, se o conselho daqui der R$10.000 para esse fim, vocês vão poder dizer, uma casa aí é do pastor Ricardo Costa. Não que vocês estão querendo ficar livre dele, mas a missão tem feito a obra, irmãos. É uma missão muito séria. Eu gostaria mesmo que vocês se juntassem a nós, que hoje a gente pudesse ter aqui muitas pessoas se unindo a nós. Nós estamos construindo o núcleo de Garça. Quem que está pagando esse núcleo? É gente lá do Maranhão, é gente da Bahia, é gente do Rio, que tem contribuído com a missão, mas que está beneficiando o Estado de São Paulo. E assim nós fazemos isso em todos os lugares. Amém? A irmã, depois dela, daí a gente cessa, tá bom? Que ela é de Moçambique, que se chama Iboga, mas que
Ok. Tá. Deixa eu perguntar aqui. Me dê licença, irmã. Você pode falar seu nome? Aliás, agora eu lembrei que você citou ali. A Ariane falou dessa planta aqui quando estava ministrando. Mas ela não citou com esse nome. Ela citou com uma planta chamada Jesus. E quem come desse pão nunca mais tem fome. Quem liberta, irmã, é Deus. Não, eu digo isso, querido, sabe por quê? Tem muitas casas de recuperação que utilizam meios medicinais, inclusive com remédios, para combater a abstinência e o uso de drogas, álcool e tantas coisas mais. A Missão Vida não faz uso de nenhum tipo de medicamento para combater drogas ou qualquer tipo de vício. E as nossas estatísticas mostram que em torno de 64% das pessoas que chegam à Missão Vida e ficam até o final, elas permanecem firmes. O índice médio das casas de recuperação é em torno de 40% a 45%. E com a graça de Deus a missão tem tido esse número, mas não porque seja a Missão Vida, mas é porque é Deus que tem feito isso. O que nós precisamos entender, amados, é que uma pessoa que está em recuperação, ela não recupera apenas a questão da dependência. Teve um senhor que chegou na Missão Vida, ele passou pelo processo, foi recuperado, ele falou, eu quero fazer um instituto, teve um encontro com o Senhor, a sua vida mudou, ele fez o Instituto Bíblico, se tornou obreiro da missão, um dos melhores diretores que nós já tivemos de núcleo, ele foi dirigir um dos nossos núcleos, um homem de Deus, e ele chegou para o nosso presidente e falou, reverendo Hildo, essa é a hora de falar uma coisa que eu não tinha falado antes. Eu não estava preparado para contar isso desde que eu cheguei, mas eu sinto que eu preciso contar. Eu sou um foragido da polícia. Eu tenho casos terríveis na minha história. Se eu voltar para a minha cidade, pisar o pé na minha cidade, eu sou preso na hora. E eu sou perseguido pela polícia. Mas Deus fez uma obra linda na minha vida. E eu não tenho outro prazer na vida senão fazer aquilo que o Senhor me pediu. Mas eu ainda convivo com isso no meu coração. E o reverendo Hildo disse para ele algo que marcou e nos marcou, e eu sei que também vai fazer sentido para vocês. O reverendo Hildo disse assim, querido, a graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus, não anula a nossa colheita. A graça de Jesus não anula a nossa colheita. Jesus te salvou, eu sou testemunho do que Ele fez na sua vida, de como você é hoje. Você está salvo, você vai para o céu, seu nome está escrito no livro da vida. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas o que você plantou aqui, você precisa de prestar contas e colher aqui. Então você precisa ir à justiça e se apresentar. E nós vamos estar com você todo o tempo, mesmo se você for preso. A Missão Vida está com você. Você é nova criatura. Mas você precisa de colher o que você plantou. E ele então foi. Se apresentou, imediatamente foi preso, na hora. A expectativa é que ele ficasse preso por mais de 30 anos, pelas coisas terríveis que ele já tinha feito na vida. E depois de 1 ano e meio, ele recebeu a sua liberdade pela justiça. Lá dentro do presídio, ele começou uma igreja. Ele teve acesso às salas dos comandantes, ele tinha acesso a todos os lugares. Era um homem de total confiança, como José do Egito, da história, né, bíblica. E ele disse que a segunda coisa mais linda na vida dele foi quando ele saiu do presídio e ele olhou para cima, para os lados, e ele se sentiu um homem livre. Por que que muitas pessoas recaem? Passam pelos programas de recuperação, deixa os vícios, mas ele ainda tem coisas que Satanás, que é o acusador, fica acusando. Você se recuperou? Que isso? Você não lembra lá das coisas que você fez? E aquela pessoa lá que você não fez não sei o quê? E o outro que aconteceu não sei o quê? E aquelas coisas... Não sei... E essa pessoa, se ela não tiver uma firmeza espiritual, queridos, ela está muito suscetível a ter uma recaída. E a hora que ela recai, fica pior do que antes.
Então, a recuperação não é você ter uma casa de passagem, não é você passar por um processo, ficou ali, recuperou, pronto, resolveu os problemas da sua vida. Nós que somos cristãos, que estamos aqui dentro, nós somos orientados pela palavra de Deus. Aquele que pensa em estar em pé, cuidado que não caia. Então, todos nós estamos passíveis de sofrer alguma tentação e não conseguirmos segurar. Então, recuperar de alguma coisa não é apenas... É claro, no início, nós temos o acompanhamento médico, porque as pessoas começam a variar. Começam a variar, começam a ver coisa, né, tem dificuldades. Então, nós temos os médicos. Pessoas, você está vomitando, você está com diarreia, você está... Não, vem cá, vamos dar um remédio. Toma os remédios para aquela situação ali, né, do momento, mas não para combater a droga ou o vício. Eu não conheço essa planta aí, viu? E eu acho que a Missão Vida não teria iniciativa ou interesse de trazer, porque ela já tem o jeito certo dela trabalhar. Não estou desmerecendo, não. Mas eu acho que teria dificuldade disso. Josarte, deixa eu falar um pouquinho de você, para nós já irmos para o encerramento. Deixa eu ver aqui meu horário. Temos só uns 10 minutos aqui para nós encerrarmos. Fica em pé aqui, o pessoal ver você de novo. Queridos, o Josarte, ele é um artista plástico, um dos melhores que já teve no Brasil. O Josarte tem quadros no Palácio do Planalto, nas embaixadas. No exterior, muitos quadros no exterior. Josarte já pintou mais de 3.000 mensagens bíblicas. E ele tinha muita fama em Brasília, um homem que tinha posses, tinha tudo o que ele queria, e ele podia. Um homem muito respeitado. Mas ele conheceu maus amigos que trouxeram influência na vida dele. Ele conheceu álcool e depois ele conheceu drogas. Coisas pequenas no início, mas que foram crescendo, até o ponto de que como alguém que vai entrando no mar e chega um momento que você perde o controle, e aí o mar é que te tomou, e você não tem mais nenhuma força. Assim aconteceu com ele. Começou a perder as coisas, foi perdendo, perdeu tudo que ele tinha na vida, por causa das drogas. Aí começou a ter problemas na sua própria casa, que é normal que isso aconteça. Vocês que conhecem pessoas que estão sofrendo com isso sabem do que eu estou dizendo. Chegou um dia, a irmã dele falou para ele: Josarte, nessa vida nada mais dá jeito em você, a não ser a morte. E ele, silenciosamente, não tinha o que falar, não tinha nenhum argumento para poder dizer algo contrário àquilo. Ele entra no seu quarto, pega um cobertor, coloca nos ombros, abre a porta e sai para nunca mais voltar. É o que tem acontecido por muitas pessoas. Morou muitos anos nas ruas, usou tudo quanto é tipo de droga. E um dia uma outra irmã dele, nas ruas, o encontrou, caído, na calçada, na sarjeta, enxurrada, levando ele, semi-morto, totalmente desfalecido ali. E essa outra irmã o levou para a Missão Vida. E ele foi para a missão, foi recebido na Missão Vida. E ali ele começou o processo. No começo as coisas não estavam acontecendo. Ele tentou ir embora, falou: não, vou embora. Um dia ele estava saindo e alguém falou para o diretor, pastor Arnaldo: pastor Arnaldo, olha lá, aquele homem está indo embora. E o pastor Arnaldo correu atrás dele, falou: Josarte, não vai embora. Ele falou: não, eu vou, não tem jeito, nem Deus dá conta de mim. As coisas não acontecem, não tem jeito. E o pastor Arnaldo insistiu com ele, falou: Josarte, fica hoje, só hoje. Fica só mais essa noite. Amanhã, se não acontecer nada com você, você vai embora, mas não vai hoje, não. Espera mais um dia. E ele, então, atendeu a voz do pastor Arnaldo, falou: tá bom, eu vou ficar hoje. Amanhã, se nada acontecer, eu vou embora. E ele conta que naquela noite... Você quer falar? Ele conta que naquela noite, se eu falar errado, você me cutuca. Ele conta que naquela noite ele sentou ali na sua cama e ele falou assim: Deus, se o Senhor realmente é esse Deus que as pessoas falam,
Se o Senhor realmente existe, se o Senhor tem poder, olha para mim, faça alguma coisa na minha vida, muda a minha história. Porque se o Senhor não fizer, Pai, ninguém faz. Mas faça isso hoje, porque amanhã não vai ter mais chance para fazer. E ele disse que terminou a sua oração, inclusive ele tem um DVD gravado, está ali, depois se alguém quiser comprar, mostra toda a história dele. Ele terminou de orar, fazer essa oração, ele disse que sentiu um peso assim, ele caiu, deitou, e ele dormiu, como ele nunca tinha dormido antes. E no dia seguinte, quando ele acordou, ele estava com novos pensamentos, desejos diferentes no coração. Algumas coisas tinham mudado. E ele viu que Deus alcançou a vida dele naquela noite. E ele então decidiu viver o resto da vida dele para servir ao Senhor, que o libertou. Ele está há 26 anos na Missão Vida. E ele decidiu então viajar pelo Brasil inteiro com a equipe da missão, pintando quadros, que é algo que ele faz com tanta maestria. E ele pinta esses quadros relacionados à mensagem. E no final ele doa esse quadro para a igreja, para o pastor da igreja, em forma de gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. E um detalhe, ele não deixa a Missão Vida pagar 1 centavo das tintas das coisas que ele faz. Ele faz questão de pagar do bolso dele. É uma forma de agradecer a Deus que o libertou. Eu não duvido que Deus faça os milagres, pastor. Eu não duvido. Quando o senhor conta aqui, eu sei do que o senhor está falando. Nós vivenciamos milagres todos os dias na Missão Vida. E nós contamos com vocês, amém? Obrigado, Josarte. Obrigado. Eu não vou pregar. Eu ia pregar, não vou pregar. Eu tinha uma palavra que estava no meu coração muito boa para falar para vocês, mas eu não vou falar por causa do tempo. Mas eu falaria sobre o quê? A multiplicação dos pães, né? E peixes. Seria a mensagem que eu estaria pregando. Mas eu quero só dizer que 5 pães e 2 peixinhos, quando os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão para que elas comprassem as coisas de comer, para que elas resolvessem o problema delas, a hora já estava adiantada, né? E os discípulos queriam que elas fossem resolver os problemas delas, talvez com boas intenções. Elas precisam comer, Jesus, despede essa multidão para que elas vão pelas aldeias e comprem o que comer. Jesus falou para eles, não, dá vocês mesmos de comer. Hã? Nós? Como? Jesus, olha quantas pessoas tem aqui. Tem milhares de pessoas. Ele falou, o que vocês têm? A gente só tem 5 pães e 2 peixes aqui. Jesus, me dá. E eles deram. Jesus levantou os 5 pães e 2 peixes, abençoou. Falou, pode sentar todo mundo aí. Pegou para os discípulos. E eles foram servindo. Diz a palavra, todos, 100%, todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 grandes cestos cheios de pães e peixe. E naquele dia eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus não está preocupado com quantidade daquilo que você tem nas suas mãos. Deus está preocupado com o seu desejo de entregar nas mãos dele. Porque seja o que for, ele vai fazer a obra. E com essa mensagem, eu quero também profetizar multiplicação nesta igreja. Que Deus possa realmente alargar as tendas, as cordas e fazer vocês triunfarem em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. No final nós temos ali materiais expostos, são livros da Missão Vida, todos sobre missões urbanas. Tem lá livros sobre alcoolismo e drogas, tem vários livros. Se você tem condições e puder adquirir alguns livros, você estará nos abençoando. Nós não cobramos nada das igrejas, não pedimos nenhuma oferta para a igreja, para nós estarmos aqui. Nós fazemos isso pela fé, mas é uma forma de você nos abençoar, tá bom? Sendo parceiro, sendo mantenedor da missão. O Josarte vai entregar o quadro ao pastor Ricardo. Não sei o que o pastor Ricardo vai fazer com esse quadro, mas aí você vai pôr numa moldura. Não sei se vai ser na sua casa, se você vai dar para um ancião. Há uma foto. Esse quadro é
vai ficar aqui em forma de gratidão de ser recebido. E também o texto que ia ser pregado e lembrar que a Missão Vida passou por aqui. Amém. Olha a foto. Amém? Glória a Deus. E o pastor Wildo mandou também um presente para o pastor Ricardo. Só entregar aqui e nós finalizamos. Ele não veio, mas mandou um presente. Eu tenho certeza que você vai gostar do que ele colocou aí dentro. E eu sei que tem uma cartinha aí também com um pedido de que a igreja se torne mantenedora com R$50 por mês. A igreja, não é você. Quem sabe o conselho nos adote também como uma missão e nós vamos caminhar junto para o resto da vida. Eu vou explicar aqui, ó, o que nós vamos fazer com isso. Nós estamos fazendo, viu, pastor Arlindo? Nós estamos fazendo aqui atrás tem uma sala aqui em cima. Nós estamos fazendo um cenáculo de oração ali. Então, todas as coisas relacionadas a missões, aos nossos parceiros, etc., nós estamos colocando naquele cenáculo de oração. Então, eu vou mandar botar uma moldura e ele vai ficar pendurado lá no cenáculo, porque todas as vezes que alguém entrar lá para orar, vai olhar e vai lembrar da Missão Vida e vai estar orando pela Missão Vida. Ok? Amém. Cadê o Tiago? Ah, obrigado. O Tiago, cadê o Tiago? Tiago. Pode preparar aí para o... Gente, a gente ouviu aqui falar sobre a missão urbana e essa igreja ela participa do ministério de 2 missionários da Missão Até, o Gustavo, que esteve aqui há poucos domingos atrás, que trabalha com o treinamento de indígenas, e o segundo missionário que a gente participa no sustento dele, na missão dele, é o pastor Francisco. O pastor Francisco, então, ele trabalhou ao longo do ano passado na construção de uma igreja que trabalha com os ribeirinhos. Ele trabalha com discipulado e pastoreio dos ribeirinhos na região de Rondônia. E eles, então, vão inaugurar esse templo, no qual nós fomos participantes, abençoando a construção desse templo por meio da vida dele, e nós abençoamos com a compra do terreno também. Então, ele escreveu para a gente e fez questão de nos convidar para o dia 17, alguns irmãos que quiserem estar lá e participar dessa festa de celebração junto com os ribeirinhos lá em Porto Velho. Vai ser um prazer, você me procure para a gente conversar e pensar como que vai ser feito isso. Então é isso, a gente precisa sempre lembrar de que aquilo que você investe aqui localmente não está abençoando só você, abençoa as outras pessoas. E eu gostei muito da ilustração que o pastor trouxe, da história, né, da pessoa que queria ajudar o morador de rua, mas não queria colocar dentro do carro. A gente quer ver o mundo ser transformado pelo poder do Evangelho, mas a gente não quer se envolver na missão. E a maneira mais simples que tem é a oração e o investimento. E eu posso garantir para vocês que essa igreja tem o compromisso com a missão de Deus, não só aqui em Vinhedo, mas até os confins da terra, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, eu queria pedir que a gente estivesse orando pelo pastor Francisco, e se você... Aí nós estamos convidados, eu estou fazendo convite para a igreja. Quem quiser participar dessa celebração e ver os frutos daquilo que a gente faz parte, você pode me procurar. Amém? Vamos orar então pela Missão Vida e pelo Francisco. Amém. Deus bendito, nós te louvamos, porque a missão é do Senhor, e nós estamos diante da Tua presença nessa manhã, gratos, Pai, pelos testemunhos que ouvimos.
testemunhos que nos lembram de que o Senhor está vivo e em ação, em missão nesse mundo. Louvado seja o Senhor, Pai, pelo testemunho do Josarte e por aquilo que a Missão Vida tem feito no Brasil de maneira tão exemplar e excelente, transformando vidas não de qualquer jeito, mas pelo poder do Teu Evangelho, com excelência no serviço. E nós Te agradecemos, Senhor, e abençoamos a Missão Vida, a visão desse homem que o Senhor deu, e que tem já perdurado para o Brasil e sido testemunho e bênção para tantas vidas. Deus, obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença e queremos apresentar diante do Senhor os nossos 5 pães e 2 peixes. Deus, nós não temos muito, Pai, e mesmo o muito que tivermos, ainda é incomparavelmente pouco diante do Teu poder. O Senhor tem poder para multiplicar pães, peixes. O Senhor tem poder para transformar vidas. E, Pai, o Senhor só pede de nós e nos convida para esse privilégio de sermos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, que a partir que esse novo ano que a gente está aí já começando, 2018 seja um ano em que nós, como Igreja Presbiteriana de Vinhedo, nos engajemos na missão de Deus, tanto aqui em Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, quanto nos confins da terra, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos os nossos 5 pães e 2 peixes. E Te louvamos, Deus, pela multiplicação do Senhor, que o Senhor fez na vida do Francisco, da sua família, e daquilo que eles estão celebrando e se preparando para celebrar no dia 17 de março. Os povos ribeirinhos ali de Porto Velho terão um lugar para Te adorar, terão uma estrutura para poder engrandecer o Seu nome, testemunhar que o Senhor é vivo e que o Senhor está em missão no mundo e transformando vidas ainda hoje. E por isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida e o ministério do Francisco e também os abençoamos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da missão e o Senhor das nossas vidas, a quem nós obedecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E não tem jeito, irmãos, irmãs, amigos e visitantes, né? Eu preciso falar. Pastor Hildo, eu conheço o pastor Hildo já há alguns anos, né? Já tive o privilégio de conhecê-lo, assim. E ele é um homem de Deus. Ele está sentado ali com o pastor Pedro está falando, cara, isso é constrangedor, é humilhante isso. Pastor Ailton trouxe uma palavra maravilhosa. Eu queria dizer para a nossa igreja, se você nos visita, eu quero dizer que tudo bem também, porque você vier para cá, você vai ouvir do mesmo jeito, tá bom? Você vai ser membro da igreja, vai ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo nessa igreja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo nessa igreja. Ouça o que o Senhor está dizendo para você. Ouça. Ok? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, você vai colher. Nós somos uma igreja rica, irmão. Rica. Só tem gente rica aqui. Só tem gente rica aqui. A pessoa com menos recurso aqui é rica. Menos recurso aqui é rica. Porque a gente tem a mania de medir o que a gente tem por aquele que está acima da gente. Meça o que você tem por aquele
que está abaixo de você, e você vai ver o quão rico você é. Eu não tenho casa própria, mas eu sou uma pessoa rica. Sou rico, eu tenho um lugar para morar, enquanto tem um monte de gente na rua, né, irmão? Precisa ser recolhida, cansada. Eu quero dizer para você, irmãos, o que 5 pães e 2 peixinhos não significa. 5 pães e 2 peixinhos não significa você dar da sobra do que você tem. 5 pães e 2 peixinhos não significa que Deus está dizendo, me dê um pouquinho do que você tem. 5 pães e 2 peixinhos era tudo que aquele menino tinha. E ele colocou nas mãos de Jesus. Tudo. 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 Eu preguei, dos sermões que eu preguei lá no treinamento, foi Pedro entrando pela Porta Formosa, quando ele encontra com aquele mendigo, e ele diz, olhe para nós. E diz que ele olhou fixamente para ele, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. E eu estava pregando. E aí quando eu cheguei nessa parte, eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo, mas ele não tinha mesmo. Sabe, isso não é um chavão. Sabe o que isso significa? Isso significa que se a gente tem ouro e prata, que se Pedro tivesse ouro e prata, Pedro tinha dado ouro e prata para ele. Quando Pedro diz, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, isso que eu tenho eu te dou, Pedro não estava dizendo que não tinha ouro e prata, entre aspas, ele não tinha. Ele não tinha. Se ele tivesse, ele tinha dado ouro e prata. Então nós temos, irmãos, nós temos recursos, nós temos dinheiro, você tem, eu tenho. Sabe, pastor, eu estou muito triste, porque eu queria poder, irmã, dizer para a senhora que nós vamos sustentar um índio lá, um indígena, gostaria muito de dizer para a senhora, mas nós sustentamos missionários da Missão Até, e esse ano nós tivemos que cortar verba de sustento para eles. Então, como é que nós podemos investir mais? Como nós podemos investir na Missão Vida, gente? Como nós podemos investir um índio? Como a gente pode fazer isso? Irmãos, nós só podemos fazer isso se houver fidelidade da nossa parte. Só pode fazer isso se houver fidelidade da nossa parte. Só pode fazer isso se nós somos fiéis ao Senhor, se nós o adorarmos com tudo que nós temos, se nós formos dizimistas fiéis ao Senhor. Se nós não dermos das nossas sobras para Ele. Nós precisamos, nesse momento, um tempo de arrependimento. Um tempo de confissão para Deus. Você precisa pedir perdão para Deus. Ah, mas eu já dou meu dízimo. Eu também dou. Eu dou meu dízimo e eu dou ofertas. E o que eu tenho dado de oferta hoje para missionários ultrapassa o meu dízimo. O dízimo que eu dou aqui nessa igreja. Então isso não é desculpa para a gente. Não é eu já dei meu dízimo, agora eu posso gastar o resto do meu dinheiro comigo mesmo. Não pode, não é teu. É do Senhor. Nós não temos nenhum problema, Deus não tem nenhum problema com a gente ter carro, com a gente comer em restaurante. Ele não tem nenhum problema com isso. Mas se a gente faz isso, depois a gente diz assim, eu não tenho recurso para eu investir. Eu não tenho R$15, R$20 para eu poder ser mantenedor. Então nós estamos pecando, irmãos. A única palavra que cabe aqui é essa. Nós estamos pecando. É pecado. Isso chama-se ganância. Ai, o pastor está ficando muito chato dessa igreja. Deus te abençoe. É hora da gente parar de brincar de igreja. Graças a Deus, irmão, a gente tem gente aqui nessa igreja maravilhosa. Todo mundo é lindo e maravilhoso aqui, né? Mas a gente precisa, irmãos, a gente precisa. Presta atenção que eu estou falando a gente, ok? Eu não estou me colocando fora disso, não. A gente precisa. Ontem o Rufo, na reunião do presbitério, levantou lá, no plenário, bravo com a turma, porque
Nós fechamos o ano, rodamos o ano com R$2.000 no caixa só para esse ano. E aí o presbitério falou que precisava vir ver o que está acontecendo na nossa igreja. Porque nós viramos o ano com pouco saldo no caixa. Aí o Rufo falou, nós viramos o ano com pouco saldo no caixa, porque tudo que nós arrecadamos, nós investimos em missão, aqui, lá, em tudo quanto é lugar, né? A turma encolheu a orelha lá e tirou o nome da igreja de lá. Eu falo com amor a você, mas eu falo com mais amor a Deus. Eu amo você, mas eu amo mais a Deus do que a você. Então não faz mal se você ficar bravo comigo, me olhar com cara feia. Não tem problema, não tem medo de cara feia. Não ligo para pessoas que não gostam, que me acham chato e não vai me cumprimentar. Não tem problema nenhum com isso. Desde que você seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Okay? Adore, veja o privilégio que é. Semana passada, retrasada, nós tivemos uma experiência linda aqui, irmão. Veio um morador de rua, que aqui a turma faz o negócio. Né? Os meninos aí pregaram para um rapaz que está na rua, um senhor, né, uns 30 anos de idade, sei lá, 46. E aí o rapaz falou, mas eu não tenho onde ir, eu estou com fome. Eu falei, não, vai lá na nossa igreja, lá que o pessoal vai te ir. E era domingo, ele veio. Morador de rua, sujo de sangue e tal. Participou do culto todo aí, recebeu alimento e tal. Depois, Marcelo e outros irmãos nossos aí pegaram ele, deram um banho nele, que a gente tem chuveiro. De onde ele era, Marcelo? Jaguariúna. Botou no carro aqui, levou lá em Jaguariúna. Entregou na casa dele, para a mãe dele, né? A mãe dele disse, muito obrigado, moço, isso é resposta de oração. Há muito tempo eu estou orando para que ele volte para casa. Nós vamos participar da mesa do Senhor, irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente não deve comer do pão e beber do cálice indignamente, sem discernir o corpo. E às vezes a gente pensa sobre comer o pão e beber o cálice indignamente, tem a ver com nosso pecado pessoal, né? Não tem. Ok? Não tem. No texto, se você ler todo o texto, comer do pão e beber do cálice tem a ver com como a gente lida com o corpo de Cristo, né? Com a igreja de Cristo, com a necessidade das pessoas. Porque o apóstolo Paulo começa o texto dizendo, você vem e você come antes que chegue a pessoa que tem necessidade e possa comer. E ele termina dizendo assim, coma na sua casa, porque isso que você está fazendo não é participar da mesa do Senhor. Então, participar dessa mesa aqui é participar dela entendendo que nós somos chamados para estarmos na missão de Deus, para entendermos a necessidade das pessoas, o sofrimento das pessoas. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, mas nós precisamos fazer mais, e a gente pode fazer mais. A gente não precisa todo mês ficar suplicando para que haja contribuição, oferta, porque ainda está faltando tanto para fechar o mês. Não precisamos, irmãos. Isso pode ser feito em um monte de outras igrejas. Na nossa igreja isso não precisava ser feito assim. Não precisava. Eu quero convidar você que não está sendo fiel ao Senhor, você que está entregando a sua sobra, você não está dando os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, você está dando a sua sobra. A sua sobra. Okay? Eu quero convidar você para se arrepender. Para se arrepender. Eu quero dizer para você que, porque quando a gente participa de coisas assim, como essa aqui, às vezes a gente diz assim, está vendo? Isso que a igreja tinha que fazer. Então, gente, é isso que nós queremos fazer. É isso mesmo que nós queremos fazer. Nós queremos, olha o que o pastor Arlindo falou, tem uma cartinha aqui. Uma cartinha aqui. Pedindo para a gente ser parceiro da Missão Vida. Com R$50. A gente tem que falar assim. Né? A gente tem que falar assim. A gente pode falar assim. Então tem que começar por você. Pelo seu
quebrantamento, pelo seu arrependimento. E eu vou falar, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Não é, eu vou participar lá como mantenedor da Missão Vida, R$15, R$20. Aí eu abato isso no meu dízimo. Não é isso. Não é isso, irmão. Eu vou dar meu dízimo lá para a Missão Vida, não preciso dar aqui. Está errado, está pecando. Você tem que dar o seu dízimo aqui e dar a sua contribuição para a Missão Vida. E dar a sua contribuição também para a Missão Até. E dar a sua contribuição também para mostrar para Cristo. E dar a sua contribuição também para outro, e outro, e outro. É isso que a gente tem que fazer. Sabe por quê, gente? O tempo está acabando, querido. Isso tudo que a gente valoriza tanto vai acabar. Vai acabar. Você não vai levar nada com você. Nada, nada. Então eu torno a dizer, não tem nenhum problema. Eu gosto demais de comer fora. Mas eu não tenho problema em comer fora. Mas toda vez que eu como fora, eu gasto R$400, R$500. Quando eu como com a minha família. Depois eu não posso olhar e falar assim, pô, eu não tenho R$20 para dar. Eu não posso fazer. Eu não posso dizer isso. Não posso. Eu estou pecando diante de Deus. Eu não posso. E você está pecando diante de Deus. Você não pode. Então você vai comer do pão hoje e vai beber do cálice. Você vai comer e beber da vida que Jesus deu numa cruz. Os 5 pães e os 2 peixinhos de Jesus foi a vida dele. Entrega inteiramente por mim e por você. Inteiramente. Eu quero que a nossa igreja se entregue inteiramente para Jesus. Inteiramente. É lindo ver aquilo que Jesus faz através da gente. Mas Ele pode fazer muito mais. Eu quero desafiar você. Pare de ter medo. Pare de olhar para a economia. Pare de olhar para as realidades. Pare de olhar para isso, gente. Vamos olhar para Jesus. Vamos crer nele. Vamos crer nele. Vamos fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Vamos falar conosco, pastor. Esse que o senhor está falando da missão. 2 semanas atrás, na Veja São Paulo, saiu um trabalho sobre algumas pessoas que fazem entrega de alimento na rua, se alguém viu. E tem um rapaz lá que ele recebe um salário mínimo por mês. E todo mês ele já separa R$200 ou R$300 para... do tipo, ele mesmo compra alimento, prepara alimento, ele vai sozinho e entrega essas marmitas. Então, já faz isso, é automático. Dos R$900 e pouco que ele ganha, ele já tira 200, 300 e vive com o restante, o resto do mês. Então, vamos orar, coloque seu coração diante de Deus. Olha, a gente pode fazer muito mais, não é? Muito mais. Se a gente faz junto, a gente pode fazer muito mais. Eu fico alegre quando a gente chega diante de uma reunião do presbitério e fala, porque igreja não é para guardar dinheiro mesmo, igreja é para usar todo o dinheiro que tem na missão, fazendo tudo pelos outros, não é? Então vamos pedir, coloque seu coração diante do Senhor, eu quero que você ore, viu, Serginho? Preciso orar, viu, Fred? Viu, Paulo? Silvia? Ricardo? Suzy, cada um de nós precisa orar e dizer, Deus, quero colocar minha vida aqui diante do Senhor, quebra meu coração, Deus, eu estou cansado de ser duro, de ser dura, para de ficar racionalizando, para de ficar tentando contra-argumentar com as coisas que eu estou falando, que o Espírito Santo de Deus traga arrependimento, quebrantamento sobre a sua vida. Arrependimento é mudança de vida, gente. É mudança de mente. É dizer, não, eu não vou mais fazer assim, eu não vou mais trabalhar desse jeito, eu não vou mais viver desse jeito. Queremos abençoar Teu reino, Senhor. Nós queremos abençoar Teu reino, Deus. Nós te somos gratos. O Senhor tem nos dado tanto, Deus. O Senhor tem nos dado tanto, temos tanto conforto, tanto recurso. Podemos desfrutar, podemos viajar, podemos descansar, podemos comer bem. Entendemos que nós não estamos pecando, Senhor, quando a gente faz essas coisas.
Mas, Senhor, essas coisas não podem se transformar em ídolos na vida da gente. Não pode ocupar o teu lugar na vida da gente. O que o Senhor tem nos dado, Deus, o Senhor pede tão pouco, o Senhor pede fidelidade apenas. Na entrega dos nossos dízimos, generosidade nas nossas ofertas. O Senhor quer o poder do materialismo na nossa mente, da ganância no nosso coração. Senhor, eu me arrependo. Que a nossa igreja possa se arrepender. Deus, eu não consigo ver as cenas que eu vi aqui, Senhor, ouvir o que eu vi aqui, e sair achando que nada disso tem a ver comigo. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu quero entregar ao Senhor meus 5 pães, meus 2 peixes. Quero entregar ao Senhor o meu tudo, Deus. Deus, eu quero poder chegar nesse nível de vida como do apóstolo Pedro, de João, de olhar e dizer: eu não tenho nada aqui materialmente agora comigo, nada, realmente, não tenho nada. Por isso que eu quero te ver. Em nome de Jesus, levanta e anda. E vê isso acontecer, Senhor. Vê isso acontecer, porque tudo na minha vida foi dedicado à missão do teu reino, Senhor. Pai, a gente não pode participar dessa mesa aqui sem discernir o corpo do teu filho. Nós não podemos comer desse pão, beber desse cálice, sem entender que Jesus fez isso, deu a vida dele por cada pessoa, Senhor. Rico e pobre, o mais rico dos ricos e o mais pobre dos pobres, é alvo do amor do seu filho, Senhor. Então, ó Cordeiro Santo de Deus, nos purifica agora. Espírito Santo de Deus, muda a nossa mente. Perdoe nossos pecados. Ao comer desse pão, ao beber desse cálice, Senhor, nós queremos ser portadores da vida do teu filho. Ele não se poupou, ele não segurou nada para ele. Ele deu tudo por nós. E essa é a nossa resposta, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,15, nós queremos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Obrigado pela vida da CPV. Obrigado por aquilo que a gente tem podido fazer. Mas a gente pode fazer muito mais, Senhor. Nós podemos abençoar um mundo quebrado de uma forma muito maior, muito mais intensa do que a gente tem feito. Se o Senhor colocar em nós esse espírito de generosidade, de fidelidade, e se nós não resistirmos a Ele, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém, Senhor.